TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos! Começamos, estamos todos juntos, chegou a hora do estudo, do saber, da descoberta, do aprofundamento. Estamos num livro belíssimo, o livro de Esther, já chegando ao final do livro. Agora, nesse programa, nós iremos terminar. Já no capítulo 8º, parte do capítulo 8º já foi lido, nós vamos ver agora o final. Estamos em um momento em que a gente descobre os valores realmente que estavam ali em poder de Esther com Mardoqueu, e a gente vê toda aquela reviravolta em que o rei Assuero vai descobrir, enfim, quem é Amã e vai, enfim, sacrificá-lo, né? Para que ele fique no seu canto e deixe, então, o povo judeu livre. Então, iniciando nosso programa, estamos aqui com as nossas mestras. Agradeço mais uma vez a professora Ieda, a professora Amélia. Sem essas mulheres valorosas, nós estaríamos assim, eu estaria perdida, né? Mas agora, então, eu vou pedir ajuda, Amélia. Vamos fazer um pequeno voltar, um retrospecto, um feedback, para que a gente possa situar, então, e a gente poder pegar já o capítulo 8º já mais avançado e seguir até o final do livro. Eu agradeço sempre de estar aqui com vocês, né? E poder a gente crescer junto no estudo da palavra. Com certeza. Porque cada hora que a gente prepara um programa, nós crescemos, né? Sim. A gente cresce na palavra junto com o povo que está em casa nos vendo também. Então, estudo do livro de Esther, no programa passado, nós começamos pelo capítulo 5 e nós vimos que a Esther, ela vai ao encontro do rei. Ela vai ao encontro dele. Por quê? Porque para Esther, a razão do viver é o povo, né? Ela, quando ela vai, ela não está pensando só nela. Ela está pensando no povo judeu que está marcado por uma lei para ser todo mundo assassinado. Depois, e ela vai ao encontro do rei, ela vai, mesmo temerosa, ela vai firme. Ela fez a sua oração, tanto ela como o Assuero se prepararam, oraram, fizeram jejum, toda a comunidade judia, e agora ela vai carregando isso. Vai por um desejo. E o texto fala assim que há 30 dias que o rei não a chamava. E ela se veste lindamente e vai ao encontro dele. E ela vai enfrentar o Assuero de igual para igual, né? Mesmo que o texto fala que ela desmaiou, ele pega ela nos braços e faz alguma coisa. Mas outra coisa importante que nós temos no capítulo 5, ela não se ajoelha perante o rei. Ela fica em pé, porque se ajoelha somente a Javé. E o Assuero coloca o cetro em Esther. Quando ela desmaia, ele vai e coloca o cetro nela. Ele fala para ela assim, mas não fique assim. Pede-me o que quiseres que eu te darei, até metade do meu reino. E nós lembrávamos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 23, quando o rei Herodes oferece a Herodíades, né, metade do reino. Ela dançou tão lindamente que ele ficou encantado e oferece metade do reino. E lembrar, quando o rei oferece perante todo o púlpito dele alguma coisa, ele tem que cumprir, ele não pode voltar atrás, né? E aí, o que ela pede? Ela pede, olha, eu vou fazer um banquete e quero que compareça com ele, mas traga também o Amã. O Amã é aquele que quer fazer alguma coisa ruim. Aí a gente continua lendo e o Amã chega em casa e fala que ele foi convidado para o reino. E é lá que ele vai fazer alguma coisa, porque tem um tal de Assuero que fica na porta da entrada do palácio, que não se ajoelha perante ele nem nada, ele está incomodado. Então aí o texto fala que com a ajuda da mulher, fala, prepara uma forca para ele. Então ele manda fazer uma forca de 50 côcavos, né? Manda fazer a forca para assassinar. Então, enquanto ele prepara isso à noite, a Esther também se prepara para o banquete. Aí, no banquete, então, eles vão participar do banquete e chegando lá, o Amã entra
E o rei pergunta, ficou sabendo que quem salvou ele da morte foi o açoueiro que está lá na porta cuidando. E pergunta, alguma honraria foi feita para ele? Nenhuma. Então, nisso Amã vem entrando e ele pergunta para ele, o que se fará para honrar uma pessoa? Aí, então, vem todo, dá melhores vestes, rei, põe coroa na cabeça, o melhor cavalo, e faz ele passear por toda a cidade, e aclamando ele. Aí ele fala, então vá e faça isso ao açoueiro. Ao Mardoqueu, isso, ao Mardoqueu. Ele faz tudo isso e depois vai para casa. Mas aí quando chega na hora do banquete, o rei vão lá buscá-lo para o banquete. E no banquete, então, aí acontece, a rainha fala para ele, torna a pedir para ele, então. Porque pela lei, os judeus, está chegando a hora dos judeus todos serem mortos. E ela pede para ele, para salvar a vida dela. Então ela se revela que ela é judia e a vida do povo dela. Né? E isso é feito, aí todo o mal, e ela revela que é o Amã que está fazendo tudo isso. Então o rei manda fazer com ele, já que tem uma forca pronta na casa para o Mardoqueu, que agora o Amã seja enforcado lá. Né? E é isso que a gente viu. E aí ela pede então que ela não vai ficar feliz de ver o povo dela todo ser assassinado, então ela pede liberdade. E só o rei pode fazer isso, porque tem um decreto. Um decreto que foi feito para que em tal dia, na festa, todos os judeus sejam exterminados do país. Certo. E ela fala, eu não peço só por mim, eu peço por todo o meu povo. Aí nós terminamos o programa com um decreto de reabilitação. E eram esses decretos, diziam respeito a quê? Qual era o objetivo? Então, mais uma vez, então, Esther se apresenta ao rei pedindo para que o decreto de extermínio que Amã tinha feito e espalhado pelas províncias seja revogado. E o rei, então, concede para que Mardoqueu escreva um novo decreto. Né? E esse novo decreto ele vai fazer em favor dos judeus. Vai ser proclamado e também a Esther e Mardoqueu eles são reconhecidos como grandes heróis salvadores da comunidade judaica na Pérsia aqui. É que nós estamos no quarto, quase nos últimos capítulos do livro de Esther, ainda narrando como é que foi essa vitória dos judeus sobre os seus inimigos. Então, estava decretada a morte e extermínio dos judeus. A Esther intercede e rei Assuero concede a Mardoqueu, né, que escreva esse novo decreto. Né? Então, esse novo decreto, ele vai ser em favor dos judeus. Né? Ele começa aqui falando sobre a questão que quando o rei não conseguiu dormir, né? Não, peraí, só um pouquinho, estou no outro capítulo aqui. É o decreto de reabilitação, que ele começa ali, no capítulo 8, né? 12a. Lembrando que é um texto aqui, por que ele está em itálico, a letrinha deitada? Porque ele é um texto que foi escrito no grego. Então, para diferenciar do hebraico, que está escrito na letra normal aqui, ele deixou o texto grego em itálico. Sim, então, ele começa do 12a, esse decreto, né, e vai até o finalzinho, quase do capítulo 8, ali no 12u. Né? Então, ele vai dizer que foi decretado pelo rei Assuero, né, as 127 províncias da Índia até a Etiópia, a todos os governadores, aos leais e súditos, ele saúda então, e aí faz toda uma... A gente não vai ler tudo isso aqui, porque tem muita parte legislativa do decreto que eles faziam naquela época. Então é interessante a gente partir, a leitura a partir do 12J, que vai contar a história. Como é que aconteceu Amã, né? Conta de novo, retoma a história de Amã, que ele foi muito bem recebido pelos judeus também, da parte dos judeus, né? Mas ele foi incapaz de manter-se em esse elevado cargo. Ele planejou, então, arrebatar o poder e a vida
dos judeus. Então, Mardoqueu ele era estimado por todo o povo judeu e armou contra o povo judeu, por conta que ele tinha um plano de assassinar o rei. E quem descobriu isso foi Mardoqueu. Então, esse pedaço do 12J, ele vai contar, assim, toda essa história de Amã, né? E aí, então, Mardoqueu, temos aqui como salvador, esse trechinho ele vai falar que, e benfeitor, Mardoqueu, que é o judeu, né? E uma irresistível companheira da sua realeza, que é a rainha Ester. Então, o decreto ele vai falar também dessa, além do Amã, vai falar de Mardoqueu, que intercede junto a Ester, Ester que intercede junto ao rei, né? Para que os judeus, eles não sejam exterminados, mas que eles sejam respeitados, né? De acordo com seus costumes, as suas tradições e as suas leis. Então, o objetivo dessas cartas, que foram escritas por Mardoqueu a pedido do rei Assuero, é para que fosse concedido aos judeus, onde eles tivessem o direito de se reunirem e voltarem à sua vida normal. E de se defender se aos reunirem. ataques eles seriam atacados, porque tinha um primeiro decreto. Sim, então, né? Cancelando esse primeiro decreto, este agora dava o direito deles poderem se reunir, de poder fazer louvação a Deus, voltar a fazer suas práticas religiosas, coisas que tinham sido proibidas, né? Então, realmente vai ser algo muito importante, porque aqui vai estabelecer um momento de paz para que os judeus possam reverenciar a Javé. Isso, uma coisa muito importante que a gente viu até agora, parece que a mão de Deus mudou a sorte do povo agora, né? Tudo mudou. A gente pode lembrar assim, quando a gente lê o capítulo 4, versículo 1, Mardoqueu sai à praça vestido de saco, coberto de cinza, veste rasgada, gritando de dor. Agora não, Mardoqueu sai do palácio vestido com roupa de rei e coroado na glória. Lá no capítulo 3, versículo 15, a cidade de Susa era perdida. E agora é exultação e alegria, está feliz. Os judeus também no capítulo 4 estavam de luto e choro, né? Agora aqui só fala de alegria e triunfo. Antes usavam o saco, né? Na nossa linguagem, uma roupa de saco, a cinza e jejum. Agora vai ser banquete e festa. A Ester, lá no capítulo 2, versículo 10, versículo 20, ela teve que esconder a sua raça, teve que esconder a sua fé e seu povo. Nesse momento que ela esconde, muitas pessoas querem se tornar judeus. Agora a gente fala assim, agora tudo mudou. A gente pode falar que Deus mudou a sorte do povo, como mudou a sorte do povo no Egito, assim como também na saída do cativeiro da Babilônia, Deus mudou a sorte do povo. E então, não tem mais choro. O júbilo, a alegria e a luz tomam o lugar do choro, do grito e das trevas. Muito bem. Então, vamos começar a tentar entender esse decreto. A gente já entendeu que o decreto visava proteção aos atos todos desenvolvidos, aplicados e praticados pelos judeus. A partir do versículo 12J do decreto, vai estar então escrito parte do que a gente vai saber que ele redigiu em favor dos judeus. Assim aconteceu a Amã, filho de Amadates, um macedônio. Macedônio aqui traz como se fosse um medo, como se fosse um momento em que ele ficaria ali em suspenso. Verdadeiramente estrangeiro ao nosso sangue e muito afastado da nossa bondade, por nós tendo sido recebido como hóspede e de nossa parte encontrado os sentimentos de amizade que devotamos a todos os povos, até ao ponto de se ver proclamado nosso Pai e por todos reverenciado com a prostração, colocado imediatamente após o trono real, incapaz de manter-se em seu elevado cargo, planejou arrebatar-nos o poder e a vida. Temos um Salvador, um homem que sempre foi nosso benfeitor, Mardoqueu, e uma irrepreensível companhia de nossa realeza, Ester. Sua morte nos foi pedida por Amã,
juntamente com a de todo o seu povo, à base das manobras de seus tortuosos sofismas, pensando, com essas primeiras medidas, reduzir-nos ao isolamento e substituir a dominação persa pela Macedônia. Resulta que, longe de julgarmos estes judeus, voltados ao desaparecimento por esse tríplice celerado, como criminosos, nós os vemos governados por leis justíssimas, filhos do Altíssimo, do grande Deus vivo, a quem nós e os nossos antepassados devemos a conservação do reino no mais florescente estado. Ordenamos, pois, que não obedeçais às cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, porque seu autor foi enforcado às portas de Susa, com toda a sua casa, digno castigo que Deus, Senhor do universo, sem demora lhe infligiu. Afixai uma cópia da presente carta em todos os lugares. Deixai os judeus seguirem livremente as suas próprias leis e dai-lhes assistência contra quem os atacar no mesmo dia marcado para os destruir, isto é, no 13º dia do 12º mês, que é Adar. Pois este dia, que deveria ser um dia de ruína, a suprema soberania de Deus acaba de convertê-lo num dia de alegria em favor da raça escolhida. Quanto a vós, entre vossas festas solenes, celebrai este dia memorável, com toda a solenidade, a fim de que ele seja, desde agora e para sempre, para nós e para os persas de boa vontade, a lembrança de nossa salvação, e para os vossos inimigos, o memorial de sua ruína. Toda a cidade... É só dar uma pausinha na sua leitura aqui. Eu só ia fechar um tiquito aqui, então só falta um versículo. Toda cidade, mas geralmente toda região, que não seguir essas instruções, será implacavelmente devastada a ferro e fogo, e se tornará inóspita para os homens e odiosa para os animais selvagens e até para os pássaros. Aqui termina o edito, então, de Amã. Então, e é criado também aqui, junto com esse dia, um dia de festa. Isso. Que vai ser a festa do Purim, que é o dia em que mudou, né? Deus mudou a sorte dos judeus. A festa de sorte, transformou a tristeza em alegria. Extermínio, o dia que ia ser um dia de extermínio, tornou-se um dia de festa, um dia de banquete também, que nós vamos ver que o livro ele vai terminar também com um banquete, comemorando a libertação dos judeus. Então aqui, então esse edito ele é proclamado em favor dos judeus, a favor dos judeus. E Esther e Mardoqueu, eles são reconhecidos aqui como os salvadores, os libertadores e heróis salvadores do povo judeu. E também no trechinho aqui do 12ó, como o texto está dizendo, a questão para que ordena a não se cumprir o decreto que Amã foi feito. Isso. E fala para todo o povo, comunica todas as províncias, que esse decreto foi feito por Amã e que Amã está morto, foi enforcado pelo rei. E que se deve agora a esse novo decreto em favor dos judeus, para que eles sejam respeitados, então, e além desses direitos de vida, deles viverem segundo a sua lei, o decreto ele diz também que esse decreto, esse dia 13º dia de Adar, pelo dia 2 ter marcado para terminar, seja um dia celebrado, com festa, com banquetes. Então aqui ele já decreta aqui um dia de festa para comemorar, que é o Purim, que Purim significa sorte, a festa do Purim é a festa da sorte. E a sorte de ter se livrado da maldição de Amã e agora se recuperado através do edito escrito por Assuero. Sim, agora eles estão... Mardoqueu e promulgado por Assuero. Isso. Então, aí toda a cidade geral de Susa, então, ela comemora esse novo decreto, e que realmente era um decreto que vem proporcionar o direito de vida nessas províncias dos judeus,
E aí, então, a cópia, a partir do 13 aí que você vai ler, vai ser... a cópia vai ser espalhada por toda a região, né? Da Índia até a Etiópia. Muito bem, então o que vai acontecer? Versículo 13. A cópia deste edito, destinado a ser promulgado como lei em toda a província, foi publicada entre todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingar de seus inimigos. Os correios, montando cavalos reais, partiram com grande velocidade e diligência por ordem do rei. O edito foi publicado também na fortaleza de Susa. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes principescas, púrpura violeta e linho branco, coroado com um grande diadema de ouro envolto num manto de linho e púrpura vermelha. Toda a cidade de Susa exultou de alegria. Para os judeus foi um dia de luz, de alegria, de exultação e de triunfo. Em todas as províncias, em todas as cidades, em toda parte aonde chegavam as ordens do decreto real, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. Entre a população dos países, muitos se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Enfim, o reerguimento. Interessante, né? Muitos se converteram por conta do que os judeus passaram. É um dia agora de vitória que deve ser celebrado. Então, muitos persas, daquela região, se converteram ao judaísmo. Por temor. Porque viram, né, a situação deles que foi mudada. Que agora, de morte passou a vida, um dia de vitória. Esse dia marcado para morrer se tornou um dia de vitória. Então, toda vez que a gente ouvia festa do Purim, a gente associar todas essas imagens à soberania de Ester diante do rei Assuero, a morte de Amã, traidor, e o reerguimento, o reconhecimento de Mardoqueu como aquele homem que, sendo pai adotivo de Ester, vai redigir todos esses decretos que vão amparar e proteger o povo judeu. Mais do que isso, querem dizer para nós a ação de Deus. É provar que Deus é aquele que ouve, que escuta, né? Ouve, escuta, vê. Principalmente Deus desce para estar no meio do povo. Que povo? Não é qualquer povo. É o povo que está lascado e sofrido. Porque por detrás desse sofrimento tem alguém, tem um poder maior, que quer ser um Deus, que domina. E Deus fala que não, né? Ele olha, ele escuta e ele desce para salvar seu povo. Então, além de tudo que você falou, é mais essa imagem de um Deus que eles querem mostrar. Por isso que você leu aí que muitos judeus muitas pessoas quiseram ser judeus para também ter essa graça. Sim. Então, o judeu, ele é muito perseverante à lei, né? Então, essa história de Ester, esse dia, o livro de Ester, ele é lido também no dia que se comemora a Páscoa. Então, se celebra também o dia do Purim, que é a vitória, a libertação dos judeus. Lembra muito a história do Egito, né? Tá. No Egito também, Moisés foi criado dentro do palácio, libertou com a graça de Deus o povo, né, que vivia escravizado. Aqui, Ester e Mardoqueu, que também faziam parte da corte, né, com a intercessão também ajudou na libertação do povo aqui, que estava marcado para morrer. Uma nova libertação. Uma nova libertação. Muito bem, gente, vamos fazer um pequenino intervalo, a gente já volta, fechando o livro de Ester. Voltamos, queridos. Vamos entrar no capítulo 9, o capítulo já chegando ao final desse livro de Ester, que são 10 capítulos. Estamos no penúltimo. Vamos entender mais um pouquinho sobre esse dia do Purim. No 13º dia do 12º mês, que é Adar, quando deviam ser executadas as ordens do decreto real, no dia em que os inimigos dos judeus contavam destruí-los, sucedeu o contrário. Foram os judeus que destruíram seus inimigos. Em todas as províncias do rei Assuero, eles se reuniram em todas as cidades em que habitavam, a fim de atacar aqueles que maquinaram sua destruição.
Ninguém lhes ofereceu resistência, pois o temor dos judeus caíra sobre todos os povos. Altos oficiais das províncias, sátrapas, governadores, funcionários reais, todos apoiaram os judeus por temor de Mardoqueu. Com efeito, Mardoqueu era grande no palácio e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornava um homem cada vez mais poderoso. Os judeus feriram, pois, todos os seus inimigos a golpes de espada. Foi um massacre, um extermínio, e fizeram o que quiseram de seus adversários. Somente na cidade de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, especialmente Farsandata, Delfon, Esfata, Furata, Adália, Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai, Gesata, os 10 filhos de Amã, filhos de Amadates, o perseguidor dos judeus. Mas eles não se entregaram à pilhagem. Gente do céu, é que hoje choca a gente ver povo do bem pegando espada, saindo e matando, destruindo família, matando todos os filhos. Hoje é outra mentalidade. Essa é uma época em que eles tinham, ou eles se impunham, ou o povo não sobrevivia. Ou os judeus não conseguiriam ir em frente para continuar levando o nome do grande Deus Javé. Né, meninas? Então... Sim, então nós estamos aí na última parte do livro, Sim. Né, que vai falar sobre a festa do Purim. Né, a festa celebrada pelos judeus. E aí no capítulo 9 nós temos a instituição dessa festa, que ela vai ser decretada como lei para todas as aldeias da região persa ali e também do campo e das aldeias será instituído. O dia instituído aqui, ele fala que vai ser o 13º dia, o dia da festa do Purim, né? E fala aqui que Mardoqueu, ele se tornou um homem mais poderoso, né? Um dos mais poderosos do Império Persa. Tem uma coisa que você levantou, Ana, quando você falava assim, essa questão de... Você vai ler o livro, é muito assassinato, muita coisa. Esther pediu o que também? Né? Então, a gente fala assim, então Esther também foi cruel, será? Aí a gente precisa aprender também a ler alguns textos da Bíblia também, à luz da teologia da história. Muito livro da Bíblia começa assim, naqueles dias falam sempre do julgamento do final dos tempos. Né? A gente precisa, o Apocalipse mesmo, parece que vai matar todo mundo, só vai sobrar os bonzinhos, né? É um pouco da teologia da história também, né? A gente sempre vai entender, então, que nesse dia, então, os justos vão para Deus, os ímpios vão para o inferno, né? É um pouco entender a questão da teologia. Que você falava no intervalo com a gente. Parece que o mal está sempre vencendo. Não, o bem também vence. Então, não pode ir com esse olhar de ler tanta morte, tanta coisa, como se fosse uma coisa que Deus quer também, né? E a gente percebe nesses versículos aqui, do 5 até o 12, que houve um massacre também. A luta foi grande, porque os judeus tiveram que matar também para se defender. Então, e não, como o livro fala, parece que uma história assim que pegou... Nossa, morreu muita gente aqui. O país inteiro, não. É um espaço pequeno, é uma guerra de defesa. E aí a Esther vai interceder de novo. O rei pergunta para ela mais uma vez, né, o que ela deseja que seja feito. E aí então ela vai... Você pode ler, terminando esse capítulo, esse trecho do capítulo 9 aí. O versículo 11 agora, para que a gente possa finalizar então, vai dizer que então o número das vítimas mortas na fortaleza de Susa foi comunicado ao rei no mesmo dia. O rei disse à rainha Esther, só na fortaleza de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã, que terão eles feito nas demais províncias do reino? E agora pede-me o que quiseres e te será concedido. O que ainda desejas e será feito. Se bem parecer ao rei, respondeu Esther, conceda-me aos judeus de Susa que também amanhã compram o decreto de hoje. Quanto aos 10 reis de Amã, que os seus... 10 filhos. Não. Quanto aos 10 filhos de Amã, que os seus cadáveres sejam pendurados na forca. O rei ordenou que assim se fizesse.
Proclamou-se o edito em Susa e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Assim, os judeus de Susa se reuniram também no 14º dia de Adar e mataram 300 homens em Susa, mas não se entregaram à pilhagem. Os judeus das demais províncias reais também se reuniram para pôr sua vida em segurança. Eles se desembaraçaram de seus inimigos e mataram 75 mil de seus adversários sem se entregar à pilhagem. Era o 13º dia do mês de Adar. No 14º dia eles descansaram e fizeram nesse dia um dia de festa e de regozijo. Os judeus de Susa que se reuniram no 13º e 14º dia repousaram no 15º, fazendo igualmente desse dia um dia de festa e de regozijo. Assim se explica porque os judeus do campo, os que habitam em aldeias não fortificadas, celebram com alegria e banquetes, festa e trocas de presentes o 14º dia de Adar, enquanto que para os das cidades o dia festivo que passam na alegria, enviando presentes a seus vizinhos, é o 15º de Adar. 75 mil é um número exagerado, né? É. Mas o que você leu mostra pra gente. O povo só conseguiu a vitória quando se organiza. Vem judeus de todos os lugares, se organizam enquanto povo e defende a sua liberdade. Esse trecho aí ele explica, então, por que mudou a data, né? Existem, então, 2 datas para a festa do Purim. É o 14º dia, né? Que os judeus do campo celebram. E o 15º dia, que os judeus da cidade celebram a festa do Purim. A mesma festa, né? Cada um no seu lugar. Seguindo, então, vamos agora exatamente à festa do Purim, a partir do versículo 20. Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos. Depois enviou cartas a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, ordenando-lhes que celebrassem a cada ano o 14º e o 15º dia de Adar, porque esses são os dias em que os judeus se desembaraçaram de seus inimigos, e esse mês é aquele em que, para eles, a aflição deu lugar à alegria e o luto às festividades. Ele os instava, pois, a que fizessem desses dias de banquete, de alegria, de troca de presente e de dádivas aos pobres. Os judeus adotaram essas práticas que começaram a observar e a respeito das quais lhes escrevera Mardoqueu. Amã, filho de Amadates, o Agagita, o perseguidor de todos os judeus, tinha planejado sua morte e lançara-o isto é, as sortes para sua confusão e ruína. Mas quando ele esteve na presença do rei para lhe pedir que mandasse enforcar a Mardoqueu o mau desígnio que concebera contra os judeus, voltou-se contra ele e ele foi enforcado, bem como seus filhos. Essa é a razão pela qual esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Daí também, por causa dos termos desta carta de Mardoqueu, por causa do que eles mesmos testemunharam ou por causa do que chegou até eles. Os judeus destinaram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, celebrar sem falta esses 2 dias, segundo esse texto e essa data, de ano em ano. Assim, comemorados e celebrados de geração em geração, em cada família, em cada província, em cada cidade, esses dias do Purim não desaparecerão dentre os judeus, sua lembrança não desaparecerá do meio de sua raça. Então, realmente, acabou ficando como que um decreto, o próprio festejo dessa grande virada que aconteceu. É igual também a libertação do povo do Egito se tornou até hoje. Até hoje. Para eles é a Páscoa dele, a saída do Egito. Para nós foi marcado, até hoje vai continuar, a libertação como a ressurreição de Jesus, que foi assassinado, mas ressuscitou. E a gente celebra, então, 2 festas de Páscoa, a dos judeus, que é a libertação do Egito, e para nós, como Jesus assassinado e ressuscitado, a libertação. E aqui no caso lembra também a libertação do povo judeu lá dos persas, lá na cidade persa. Estavam marcados para morrer, e que esse dia foi marcado como um dia de vitória. De vitória. A ação de Deus, mostra o livro, quer mostrar isso, a ação de Deus na vida
de um povo, na vida de uma pessoa, assim, como é que Deus vai agindo através das pessoas que estão ali, que ele vai agir através de quem aqui no livro de Esther? Mardoqueu e Esther, aqueles que estão lá no poder, que podem fazer alguma coisa pelos que mais necessitam. É interessante essa parte aqui, a instituição oficial da festa do Purim, ele vai explicar e vai dizer que quem escreveu foi Mardoqueu, mas quem vai decretar como lei esse dia de festa vai ser a Rainha Esther. É a parte que você vai ler aí. Ok, a partir do 29, vamos finalizar então o capítulo 9. A Rainha Esther, filha de Abiail, escreveu com toda a autoridade para dar força de lei a esta segunda carta e mandou enviar cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero como palavras de paz e fidelidade, para lhes prescrever a observância desses dias dos Purins em sua data, como lhes tinha ordenado o judeu Mardoqueu e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e sua raça, acrescentando cláusulas de jejum e lamentações. Assim, o decreto de Esther fixou a lei dos Purim e foi escrito num livro. Ficou dos Purim, mas é assim mesmo, tá, gente? Não é dos Purins. A lei dos Purim. Porque são duas festas. Porque aqui não flexiona, aqui o Purim é o Purim, não tem flexão. A sorte, né? Que é o que significa Purim é sorte. Muito bem. Capítulo 10. O rei Assuero impôs tributo sobre o continente e as ilhas do mar. Todos os seus atos de poder e de valor, bem como o relato das grandezas de Mardoqueu, a quem havia exaltado, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis, dos medos e dos persos. Pois o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Era um homem considerado pelos judeus e amado pela multidão de seus irmãos, pois procurava o bem de seu povo e preocupava-se com a felicidade de sua raça. Aqui termina o livro de Esther do hebraico. Termina aqui. Isso. Termina aqui. Mas tem um finalzinho ainda que é atribuído aos gregos. Isso. Que vai ser o 3a. Isso. E disse Mardoqueu: tudo isso vem de Deus. Se recordo o sonho que tive a esse respeito, nada foi omitido. Nem a pequena fonte que se converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, nem a abundância das águas. Esther é esse rio, ela que se casou com o rei, que a fez rainha. Os dois dragões somos Amã e eu. Os povos são aqueles que se coligaram para destruir os judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos arrebatou de todos esses males. Deus realizou prodígios e maravilhas como jamais houve entre as nações. Por isso estabeleceu dois destinos, um em favor de seu povo, outro para as nações. Esses destinos se realizaram na hora, no tempo e no dia determinados, segundo seus desígnios e diante de todos os povos. Deus se recordou do seu povo, fez justiça à sua herança, para que esses dias, o 14º e o 15º do mês de Adar, sejam doravante dias de assembleia, de regozijo, de alegria diante de Deus, para todas as gerações, e perpetuamente em Israel, seu povo. Aí vem uma pequena nota para fechar o livro, no 4º dia de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Eles a deram como autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. Então essa festa também vai comemorada pelos judeus em Jerusalém. Que esse decreto, essa lei também chegou até lá reconhecido. Isso, como autêntica e como verdadeira. É interessante a gente perceber aqui, igual a Amélia falou, o 10 do 1 até o 3, nós vemos aqui o texto hebraico. Sim. O texto grego que vem na itálica, ele dá essa pitada religiosa na história do livro. Porque olha, quando ele começa no itálico, já fala, Mardoqueu diz, tudo vem de Deus.
Então ele começa aqui, ó, o Senhor salvou o seu povo, o Senhor nos arrebatou de todos esses males, né? E aí então ele fala, é interessante a gente ver quando o Mardoqueu fala que tudo vem de Deus. Ele é um homem poderoso, ele se tornou o segundo homem do império. E ele reconhece a grandeza de Deus, que tudo aquilo que aconteceu em favor dos judeus, né, e na vida dele, porque também a vida dele também estava correndo perigo, né, ele atribui a Deus, né, que tudo vem dele. Então isso é um sinal, é uma virtude que ele tem de humildade, né? As pessoas que fazem aliança com Deus e são ouvidas por Deus, é necessária essa questão de reconhecer Deus como Deus. E nós não somos nada mesmo, né? Nós somos seres humanos que dependemos da graça de Deus. E o que ele fala aqui é legal, porque ele fala assim: se recorde o sonho que tive a esse respeito, nada foi omitido, nem a pequena fonte converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, nem a abundância das águas. Então ele recorda o sonho, lembra do sonho dele? Né, que tinha um rio, que tinha 2 dragões. Ele fala que os 2 dragões era ele e Amã na luta, na briga. Né? Esther era o rio, né? Ela que se casou com o rei, que a fez rainha, né? Então ele lembra do sonho dele e faz o agradecimento. Mas tudo isso vem de Deus. Isso é graça de poder dar graças àquele que tudo veio, né? Com certeza. E ele diz assim: Deus realizou prodígios e maravilhas como jamais houve entre as nações. Quando a gente fala de prodígios, a gente lembra do quê? Lá do Egito, né? Quando Deus também, em favor do seu povo, realiza prodígios. Porque como é que o povo consegue... o livro fala de muita gente, mas é um grupo pequeno que saiu do Egito. Como é que esse povo consegue sair do Egito sendo tão pequeno diante do império tão grande que é o Egito? Só prodígio de Deus. Como é que consegue atravessar o mar? Prodígio de Deus. Como é que não morrem de fome? Prodígio de Deus. E eles vão até entrar na terra prometida. Prodígio de Deus. E a gente pode dizer também o que nós somos hoje. Tudo que a gente já passou na vida, tantas coisas, cada um de nós, até do povo que está estudando com a gente, é prodígio de Deus, é só graça de Deus, né? A Amélia fala de abrir o mar. Gente, eu vi esses dias ontem caiu um vídeo na minha mão em que um homem cheio de fé ia abrir o mar. Entra aquele coitadinho com uma vara na mão, gente, magrinho, esquálido, Moisés. Os 3 atrás dele, ele no mar, aquelas ondas enormes, ele vai empunhando aquela vara para o mar se abrir. Daí a pouco ele vê o tamanho da onda, ele vira as costas, joga aquela vara no chão e vem correndo. Gente, mas eu ri tanto com aquilo, fiquei imaginando, já pensou se Moisés faz um negócio desse? Que papelão! Não teríamos hoje tanta história contada e tanto judeu salvo, né? Mas então deixemos os milagres do mar aberto para Moisés, não vamos querer hoje ser Moisés outra vez, né? Porque cada coisa no seu ter a fé dele, a fé que abriu o mar. Exatamente. Não é? E permanecer firme nessa travessia. E a missão a quem a Deus cabe, cada um cumprir aquilo que ele quer. Confiar no poder da oração, porque no poder de Deus que se tem. Se você vai olhar, a gente atravessa mar a vida inteira. Sim. E consegue atravessar como? Não precisa de público para te olhar. Você vê seus próprios... Com o próprio Deus, né? Com a fé que a gente tem. Muito bem, queridos. Nós fechamos assim de forma belíssima esse livro de Esther, que traz para nós tantos ensinamentos, mais uma vez testemunhando como tudo que vale a pena na vida é estarmos com Deus, em Deus. Não façamos a bobagem de nos entregarmos a pequenos ídolos ou seduções momentâneas que vão trazer coisas tão pequenas e resultados tão desastrosos, né? Não vamos querer ficar abrindo o mar de qualquer jeito, vamos nos entregar ao Senhor, que Ele cuidará daquilo que é melhor para cada um de nós, né? É verdade. Queridas, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, sempre maravilhoso estudar com vocês. Agradeço a cada um de vocês que estiveram aí. Encerramos, não deixe de estar conosco no nosso próximo programa, mais o início de um belíssimo livro que Páginas da Bíblia oferece para cada um. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.